Coloque a mão no teu coração e diga: Senhor, fale ao nosso coração. Nós viemos aqui hoje para ouvir a voz do Pai. Nós somos teus filhos e nós somos gratos, porque um dia, conforme escrito em João 3,16, porque o Senhor deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos gratos, Deus, pelo sacrifício do teu Filho, que fez com que nós pudéssemos sermos feitos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Abram comigo Atos, no capítulo 27, no versículo 1. Eu quero compartilhar uma palavra do teu coração. Talvez ela possa parecer não ter sentido por ser uma data especial para os pais, mas nós já estamos sendo ministrados como pais desde o começo, e eu creio que Deus tem uma palavra que norteia a nossa vida, e eu não poderia deixar de falar daquilo que o Senhor falou meu coração ao teu coração. Atos 27:1 diz assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da coorte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob proteção de Chipre, por sermos contrários aos ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. No versículo 9 diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestavam-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem será trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para navegar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. Só até aqui por enquanto. Pai, eu te agradeço, e eu creio que, independente das tempestades que pais, famílias enfrentam, nós temos um Deus que pode nos dar um destino e nos fazer chegar ao lugar que os céus profetizou. Pai, que a minha mente seja colocada debaixo da direção do teu Espírito, e que a tua palavra vá e ela produza resultados que permaneçam à eternidade. Todo espírito que não te adora e que não te glorifica, Senhor, seja arrancado deste lugar. Que o Senhor acampe anjos com espada de fogo desembainhada, para impedir que as hostes do inferno impeçam a tua palavra de ser ministrada nesta noite. E nós te glorificaremos por tudo que já aconteceu, por tudo que está acontecendo e por tudo aquilo que ainda vai acontecer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Eu louvo a Deus porque o Senhor permitiu que a palavra dele ficasse escrita em um livro que é chamado o livro sagrado, que é chamado oráculo de Deus, que é chamado o livro dos livros,
o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, é o livro não terminado na Bíblia. Todos os livros da Bíblia tiveram um começo e eles tiveram um fim. Mas o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que não terminou, porque Atos não é o livro do ato dos apóstolos, mas é do ato do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre a igreja. E a igreja está de pé. A unção apostólica, ela ainda se movimenta sobre esse tempo. Essa passagem fala de um momento em que Paulo, depois de preso e depois de requerer que fosse julgado por ter cidadania romana em Roma, e então eles entram em um navio, e mesmo Paulo estando preso, vai apelar para que fosse julgado pelos juízes e pelas leis romanas, e por isso Paulo está neste barco. Ele deveria ser entregue às autoridades pertinentes daquele tempo. Atos 27, Paulo está entrando em um navio, ele está preso sob os cuidados de um centurião, aos cuidados de um comandante do navio, e o seu destino é Roma. Mas é muito mais do que isso, porque a partir de Roma, Paulo, mesmo preso, vai estabelecer fundamentos por cartas apostólicas. Às vezes nós lemos uma carta de Paulo, por exemplo, escrita ao povo de Éfeso, escrito ao povo de Colosso, ou o povo das igrejas, mas o que muitas pessoas não sabem é que uma carta, para que ela chegasse ao destino, a demanda financeira era muito alta. Por quê? Porque pergaminhos eram caros, porque não era só um pergaminho, a tinta era cara. Não só a tinta era cara, mas também o transporte, porque um mensageiro deveria sair, transportar uma carta, atravessar por florestas perigosas, por desertos, homens que arriscaram suas vidas para que uma carta chegasse ao destinatário. E não só por isso, demandava custo, porque também era enviado da parte da guarda alguém para dar proteção para este mensageiro, demandava hospedagem. Então o custo era muito alto, e às vezes nós lemos uma carta escrita pelos apóstolos, e nós lemos com tanta velocidade e desprezamos o valor de uma carta, o valor da palavra de Deus. Nós estamos aqui hoje, e Paulo sabe que aquela viagem é uma viagem sem volta. Ele sabe que nunca mais ele vai voltar para o lugar de onde veio. Paulo sabe que ele está caminhando em direção ao final de uma carreira. Ele sabe que nunca mais vai olhar nos olhos de muitos irmãos da igreja. Ele pastoreou, edificou, plantou, mas sabe que a obra será completa, mas não mais ali onde estava. Paulo vai estar ausente de corpo, mas vai estar presente em espírito. Um homem movido por um chamado, um homem debaixo de uma unção e de uma autoridade sobrenatural. Paulo dizia: eu sei o que me aguarda em cada lugar que Deus me leva, mas sei que em cada lugar que Deus me levará, revelará a sua glória, sua majestade. Paulo sabe que ele está saindo de um lugar, entrando em um navio, e a princípio Paulo não sabe o que vai acontecer, mas de repente, tomado por uma direção do Espírito,
Ele sabe que haverá dano no navio, que haverá morte no caminho, que haverá tempestade, que serão acometidos por um grande vento. Mas Paulo vai tentar orientar e falar ao centurião, e a palavra diz que eles deram mais ouvidos. Versículo 11 do capítulo 27 de Atos. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Nós estamos hoje diante de uma realidade espiritual muito terrível, porque se acredita em qualquer mentira contada na internet, mas desconfia-se sempre da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é fidedigna, ela dá um destino, ela orienta, ela capacita, ela fortalece, ela nos leva a outro nível, ela nos faz entender que nós agora não somos criaturas, mas nós temos uma paternidade, ou seja, não há mais uma orfandade em nossos corações, porque a palavra de Deus, ela permeia a nossa vida e nos faz entender que nós não somos mais criaturas, mas somos filhos de Deus, somos herdeiros em Cristo, co-herdeiros nele. Paulo está indo para uma viagem, ele sabe, não vai voltar nunca mais, mas ele está sendo encorajado por uma unção que o impulsiona a ir além do mar, a ir além da sua realidade territorial. Paulo sabe que nunca mais vai ver os seus irmãos de sangue, Paulo sabe que nunca mais verá os olhos de alguns irmãos. Tanto é que no final, quando Paulo escreve uma carta, 2 Timóteo, que era um jovem pastor, que Paulo instruiu muitas vezes, Paulo está só, Paulo está abandonado, Paulo está enclausurado, Paulo tem dificuldade para ver, mas ele vai dizer, Paulo passa frio, ele diz, pede para que Marcos me traga aos pergaminhos, me traga a túnica. Paulo está dizendo, eu estou sentindo frio nessa cadeia, mas eu preciso escrever para que o meu espírito possa ser vivificado, e para que eu gere alegria e esperança ao coração da igreja. Eu estou preso, mas o Espírito está em mim, continua em movimento, e a minha palavra, ela vai vir através da letra, e essa letra vai alcançar o coração de muitas pessoas da igreja, para gerar fé e esperança, para que eles não desistam do caminho. Muitas vezes desistimos, somos paralisados, muitas vezes as lutas, os reveses, as tempestades, os desertos param a gente, mas essa noite eu quero te encorajar, Ramacho Beaia, independente do deserto, independente das lutas, dos lutos, das enfermidades, do que pensam ao teu respeito, do que dizem ao teu respeito, independente das mentiras, das calúnias, eu quero te dizer uma palavra de encorajamento. O Espírito Santo, Ele está aqui para te dizer que você não é mais órfão, você tem um Pai que te ama tanto, que te entregou um filho que Ele amou incondicionalmente, para morrer numa cruz, para te dizer, ainda há esperança, eu sou o teu Pai, sou o teu Senhor, e eu tenho um destino para a tua vida, não apenas hoje, mas haverá um futuro de esperança ao teu espírito. Paulo tinha uma certeza, por revelação, haverá um naufrágio, e à medida que eles vão insistindo na viagem, as coisas se complicam, se tornam difíceis, a navegação se torna complicada, e Paulo sabe que agora, por meio de uma revelação, que as coisas iriam sair do controle, que haveria prejuízo e dano, pessoas estariam correndo riscos de vida. Atos 27:10, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem será trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião vai dizer, não acreditamos em você,
A palavra vai dizer que ele deu mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que Paulo dizia. E eu quero te encorajar nessa noite. Independente do que as pessoas pensam ao teu respeito, continue falando do amor de Cristo. Continue falando do Evangelho. Continue falando das maravilhas da eternidade. Continue, porque o Senhor te dará uma unção de encorajamento, para que a palavra que sair da tua boca transformará em uma semente de salvação. Versículo 14. Quando eles chegam naquela tempestade, entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Aquela tempestade de grandes proporções iriam fazer com que aquele navio perdesse o controle. Eles soltaram o leme, o navio foi sendo movido pela tempestade. Quando você não é conduzido pelo Espírito, você é impelido pelas tempestades. Quem está aí? Algo interessante, porque Paulo, mesmo em meio a toda aquela turbulência, aquela tempestade, em meio à escuridão da tempestade, quando a esperança de todos eles havia se esgotado, conforme o versículo 20 que diz assim, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol e nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a nossa esperança de salvação. Às vezes você entrou aqui nessa noite, e talvez em alguma área da tua vida dissipou-se tua esperança, mas o Senhor está aqui para te dizer: o mesmo Deus, o mesmo Espírito que estava com Paulo em meio à sua tempestade, está nesta noite aqui para te dizer que em meio às tuas tempestades, eu sou contigo. Escuridão, desesperança, mas Paulo tem uma convicção que nutre a sua vida. Levante sua mão e diga: eu tenho uma convicção, por meio da palavra, que nutre a minha vida, porque a palavra diz que deveras haverá um bom futuro. Barachore-kabalaia. Algo interessante aqui no versículo 20 em diante. Paulo, no versículo 33, enquanto amanhecia, Paulo rogava que todos se alimentassem, e ele dizia: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio da sua cabeça. O versículo 20 é uma desesperança, há trevas, escuridão, mas Paulo se ergue corajosamente. Paulo se põe de pé e ele começa a encorajar a tripulação e a todos a bordo por meio de uma palavra. Eu estou aqui nessa noite, meus irmãos, para te encorajar, para te dizer que deveras haverá um bom futuro. Paulo está de pé encorajando aqueles homens, aquela tripulação, por meio de uma palavra. Não estou te encorajando com um pensamento positivo, nem com autoajuda, mas com ajuda que vem lá do alto. Naquela embarcação haviam 276 pessoas.
Há uma crise descrita aqui no capítulo 27, é perigoso. Eles não têm alternativa. E em meio a toda a tempestade, Paulo traz uma palavra. Diga: em meio às minhas tempestades, Deus está levantando uma palavra. É incrível porque quando Paulo se ergue, levanta e libera uma palavra, ainda tem tempestade. Os ventos ainda chicoteiam o navio. Está tudo escuro. Há uma crise ali. E Paulo vai dizer no versículo 22: mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Uou! Paulo não está apenas encorajando, Paulo está dizendo: há uma garantia. Paulo está dizendo: eu vos aconselho, tenham bom ânimo. Versículo 25: portanto, senhores, tende de novo bom ânimo. O versículo 20 diz que toda a esperança havia sido dissipada. Ou seja, aos olhos deles não havia mais possibilidade. Não havia mais possibilidade de ajuda, de socorro ou de salvação. E com esse quadro diante de Paulo, Paulo entrega uma palavra. Independente do nível da tua tempestade, ouça a voz do Espírito Santo. Tem vento, mas tenha bom ânimo. Tem tempestade, tem ondas que chicoteiam o barco da tua vida, mas tenha bom ânimo. Olhe para alguém e diga: eu te aconselho, tenha bom ânimo. O Senhor hoje vai alterar teu estado de esperança, porque às vezes a nossa realidade conspira contra a nossa vida, mas o Senhor está falando a você e a mim: tenha bom ânimo, porque ânimo é a manifestação que gera encorajamento e força. Deus vai te gerar encorajamento e força para prosseguir. Por quê? Porque nós chegaremos do outro lado. Mas como? Não sei. Chegaremos. De que maneira? Não tenho nem ideia, mas chegaremos. Está difícil, não sei como é que Deus vai agir, não sei como que Deus vai processar, mas eu sei de uma coisa: tem de bom ânimo, nós chegaremos do outro lado da margem. Por quê? Porque foi Deus que disse. Mas apóstolo Júnior, como não perder o ânimo quando tudo parece contrário? É que a nossa esperança não está no navio, não está no piloto, não está no capitão. A nossa esperança está nele. Do alto te virá o socorro presente em dias de aflições. Tem de bom ânimo. O cego Bartimeu ouviu palavras de desencorajamento dentro de sua realidade, mas a Bíblia diz que Jesus parou e mandou alguém ir de encontro a ele, dizendo: tragam-no a mim. Uou! Não tenho força, não estou enxergando, estou em densas trevas. Jesus está falando: você vai ser trazido a mim. Tenha bom ânimo, fique animado, fortaleça a tua fé. O Mestre te chama.
E quando Ele chama, nós temos uma certeza: algo vai mudar. Diga: quando Jesus me chama, eu tenho uma certeza, algo já mudou. Você está aí ou não? Glória a Deus. Algo já mudou. Paulo se levanta. Paulo prega uma palavra de ânimo. E aonde ele está pregando uma palavra de ânimo? Aonde não havia mais esperança. Qual é a área da tua vida que não há mais esperança? Essa palavra, ela está gerando um caminho no meio da tua desesperança. Por quê? Porque a palavra tem poder de fazer você chegar do outro lado, aonde não havia possibilidade de chegar, você vai chegar. Sabe por quê? Porque a tua confiança está em Deus. O versículo 22, Paulo se levanta e declara uma palavra de bom ânimo. Ele está embasado em uma realidade ultra circunstancial. Preste atenção. É fácil profetizar bom ânimo quando tudo está bem, sim ou não? E quando tudo está um caos? E quando tudo conspira? Quando você olha para a tua realidade e você fala: não tem jeito. É ou não é verdade? Paulo está dizendo: o que está acontecendo agora não é o ponto final. O que Deus está falando com você nessa noite é: o que você está vivendo hoje não é o ponto final. O que está acontecendo na tua vida não acabou aqui, a tua vida não termina aqui. O que está acontecendo aqui não tem a palavra final sobre a tua vida e sobre a tua realidade. O que está acontecendo é uma luta, é um problema, é uma adversidade, mas ela vai passar. E quem está aqui nessa noite vai viver para contar os milagres que Deus há de manifestar em tua vida. E todos vão falar: mas você não estava numa tempestade? Eu estava, mas no meio da tempestade eu fui encorajado por uma palavra. Olhe para alguém e diga: o que você está vivendo não é o ponto final, é apenas uma oportunidade de você chegar onde a tua força, onde a tua inteligência, onde as tuas habilidades, onde a tua realidade não poderia te levar. Mas essa palavra vai te dar ânimo, vai te encorajar, e você chegará onde você jamais imaginou que chegaria. Fala: sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus tem poder de alterar toda e qualquer realidade. Não há tempestade que resista ao poder de uma palavra que vem do trono de Deus. Uou! Quem está aí? Quem está aí? Fala alguma coisa, crente. Aleluia! O que está acontecendo não tem ponto final. No verso 22 Paulo diz: nenhuma vida se perderá. Ah, mas o 20 diz que dissipou-se toda a esperança. Está aí ou não está escrito isso? No 22, que dissipou-se a esperança. Mas isso é o que as circunstâncias estão gritando. O que as circunstâncias estão gritando? Dissipou-se a esperança. Dentro da tua realidade tem uma tempestade, mas aqui nessa noite tem uma palavra te dizendo, tem uma manifestação dizendo: aqui não é o ponto final, aqui não é a tempestade que tem a palavra final, aqui é uma nova etapa de Deus que está virando a página para que Ele possa escrever novos capítulos. Você está aí ou não? O 20 tem uma palavra dizendo: não tem mais esperança, dissipou-se a esperança, não há esperança de salvamento. Mas nós sabemos que o capítulo final não é esse.
Uou! Amém, Dinael? Você está aí ou não, povo de Deus? Olhe para alguém e diga: está chegando uma nova etapa de Deus na tua vida. Está chegando um novo capítulo de Deus para a tua vida. Diga assim: ainda que a tua esperança tenha se dissipado, Deus está te dando um novo capítulo para uma história tão poderosa, tão incrível, tão inédita, que nem você vai acreditar. Pega, toma posse, leva para casa. Irmãos, quando Deus resolve entrar numa tempestade, diga assim: essa noite Deus resolveu entrar na minha tempestade. Você está aí ou não, irmão? Deus está entrando na tempestade de alguém hoje aqui nessa noite. E sabe o que acontece quando Deus entra no meio da nossa tempestade? Ele escreve uma história poderosa ao nosso respeito. Ele nos dá novas páginas, novos capítulos. Tem um novo capítulo para a tua vida. Você está aí, amado? Tem um novo capítulo de Deus para a tua vida. A tempestade não é o ponto final. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. É forte, não é, irmão? Veja, tudo está dizendo que é o fim, mas Paulo está dizendo o que? Fiquem animados. Por quê? Porque ninguém se perderá. Mas como ele pode garantir isso? Olha o que traz um dado fundamental em meio àquele processo: o navio que estamos vai para o fundo do mar, mas a vida de vocês vai ser preservada. Quem está aí? O que eu aprendo com isso? Que a palavra de Deus preserva a minha vida, que a palavra de Deus preserva a minha trajetória, que a palavra de Deus preserva meu caminho, que a palavra de Deus me coloca num destino. Versículo 23, a isso deve nutrir sua fé. Diz assim, porque esta mesma noite, quando? Que noite? Porque que noite? Que noite? Aí Paulo diz: um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Quando? Essa noite. Quando? Essa noite. Paulo tem uma convicção tão poderosa. Ele está falando assim, um anjo de Deus, de quem eu sou, um anjo de Deus de quem eu sirvo, esteve comigo nessa noite. Tempestade está, mas o anjo veio e me deu uma palavra. O céu, no meio de uma grande tempestade, traz uma palavra ao teu espírito nessa noite. Isso deve nutrir nossa fé. Paulo vai dizer: um anjo veio trazendo uma palavra. Deus está dizendo: eu estou com você na luta, porque o que eu estou falando não está debaixo de garantia de homens, nem de navios construídos por mãos humanas, porque quando Deus fala, uma palavra muda tudo. Paulo está dizendo: há uma garantia dos céus, que vem do mais alto dos céus, que o navio vai afundar, mas ninguém vai perder nem um fio de cabelo. Uou, irmão, se eu estivesse nesse navio, hein? Oh, glória a Jesus, que não ia perder nem um fio de cabelo, não é? Aleluia, sim ou não? Vocês gostaram, né? É porque não é você no sol quente de Cuiabá com uma cabeleira dessa. Paulo está dizendo: vocês estão olhando para as circunstâncias, mas eu estou olhando para aquele que fez o céu e a terra. Vocês estão olhando para aquele que
para as circunstâncias dos ventos, das tempestades, mas quem falou comigo é o Deus que criou os céus e a terra. A voz que vocês estão ouvindo é a voz da tempestade, mas a voz que falou comigo é o Deus que resolve. Aleluia! Quem está entendendo? Então Paulo está dizendo assim: essa noite, aqui em VG, aqui no Ministério Ágape Nova Aliança, no meio do povo mais feliz da terra, apesar da tempestade, o Senhor está garantindo para você. Pessoas podem te abandonar, mas o Senhor acampa em volta daqueles que o temem e os livra em qualquer situação. Sabe o que Paulo está dizendo? O Deus a quem eu sirvo, a quem eu pertenço, Paulo está dizendo: eu sou de um Deus que livra, eu sirvo a um Deus que me livra, nós servimos um Deus que livra. Paulo está dizendo em poucas palavras: o Deus que vocês servem não vai livrar ninguém, mas o que eu sirvo, uou, você está aí, irmão, isso é uma convicção tão poderosa. O Deus que vocês servem não vai resolver nada, mas o que eu sirvo mandou um recado lá do céu. Querido, o Deus que nós servimos nos mandou o recado do céu: eu vou estar com você independente da circunstância. No 24, Paulo diz: não tenham medo de nada, o que Deus prometeu fazer na tua vida vai acontecer, para que Ele seja glorificado. Então o que acontece com esse texto no versículo 26? Vai dizer assim, ó: porém é necessário. É o quê? É o quê? Tem coisa que é necessário a gente passar. Sim ou não? Você já percebeu que depois de toda prova, de toda luta, de toda perseguição, de toda aflição, de toda enfermidade, quando você sai do outro lado, você está muito mais forte, muito mais encorajado, muito mais fortalecido, muito mais cheio de fé, muito mais certo de que haverá um bom futuro. Jó vai dizer uma palavra muito incrível, vai dizer assim: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Tem gente aqui que só conhecia Deus até hoje só de ouvir falar. O Deus de fulano, o Deus que o apóstolo prega, o Deus que os pastores pregam, o Deus que a bispa prega, o Deus do ministério de louvor. Não, querido, a partir de hoje você vai conhecer um Deus que resolve. Ele não é só o Deus de Abraão, Ele não é só o Deus de Jacó, não é só o Deus de Isaac, Ele também é nosso. Só que não é só nosso Deus, Ele é Pai nosso. Abraão conheceu Deus, Isaac conheceu Deus, Jacó conheceu Deus, José conheceu Deus, mas nós conhecemos o Pai. Por quê? Porque Jesus apresentou Ele para nós, porque Jesus nos deu paternidade, e agora não há mais orfandade que venha permear nosso coração. Paulo vai dizer, porém é necessário, e eu te pergunto, o que é necessário você passar? O que é necessário você enfrentar? O que é necessário acontecer para que Deus transforme essas adversidades nas manifestações da graça dEle? Paulo entendeu que quando ele entra no barco, ele é prisioneiro. Quando Paulo entra no barco, ele é Quando ele entra no barco, ele é prisioneiro. Tem voz ativa de alguma coisa? Prisioneiro pode dar a direção do navio? Prisioneiro pode dar voz de comando para alguém? Ele é só Ele é só Agora vai escutando. Nós começamos a ler, e no começo da leitura dizia que ninguém dava voz nem vez para Paulo, porque confiavam mais no piloto do navio, no navegador, do que em Paulo, porque ele era Só que essa história vai mudar. Olha para alguém e fala: sua história vai mudar hoje. Talvez aos olhos de alguém você não tem nem voz nem vez, mas essa noite algo vai mudar.
Fala alguma coisa. Ele é prisioneiro. Você pode até entrar em uma situação, numa condição, às vezes é necessário você entrar em tempestades, para que Deus seja glorificado no momento em que você sair dela. Porque Paulo entra como prisioneiro, mas ele vai sair de lá com a voz de comando, porque não existe piloto sem navio, irmão. Você está aí ou não? O cara que era bonzão, que todo mundo ouvia, só o piloto e o mestre do navio. Agora Paulo, que não era ouvido, que não tinha nem voz nem vez, ele está dizendo: olha, o capitão do navio que vocês confiaram, o navegador que vocês confiaram, os homens que vocês confiaram, falharam. Porque maldito é o homem que confia no homem, mas nós temos um braço forte do Senhor, que vai cuidar de nós, que vai nos proteger e vai nos dar vida. Uou! Tempestades da vida não são para matar você, mas para que Deus seja glorificado depois da tempestade. Então, como é que a gente lida com o necessário? Eles lançaram do navio aquilo que não prestava mais, ou aquilo que prestava, mas que gerava fardo, que gerava peso. Essa noite Deus está falando para você: tira de dentro do teu navio tudo que gera peso, todas as âncoras, arranca tudo que te pesa, arranca tudo que te bloqueia, arranca tudo que te paralisa. É perdão, perdoa, é situação, libera, porque a partir da liberação provinda da tua vida, Deus está falando: lança as bagagens do mar, porque eu vou te levar com segurança do outro lado, para você entender que você não precisa carregar mais bagagem alguma. Quem carrega uma palavra não precisa carregar uma bagagem. Profetiza comigo: quem carrega uma palavra não precisa carregar uma bagagem. Diga: eu carrego uma palavra, e por isso não serei escravo das bagagens. Então é necessário passar por tempestades, por processos. Algumas coisas precisam sustentar e nortear nossa vida. Lance fora toda a bagagem, lance fora as âncoras. A palavra vai dizer que eles começaram a orar. Não sei o que você está passando, não sei o que você sonhou, mas Deus está dizendo para você: volte a acreditar no poder que tem uma oração. Você está aí ou não? Quando eu olho Atos 1, a igreja está orando. Atos 2, a igreja está orando. Atos 3, a igreja está orando. Atos 4, a igreja está orando. Atos 5, a igreja continua orando. Atos 6, a igreja continua orando. E por que a gente não está orando? Você está aí ou não? Porque sem oração nós nos movimentamos nas nossas habilidades. Aquele navio foi movimentado até a tempestade na habilidade. Só que agora não tem mais navio. E quando não tem navio, eu preciso me apegar ao quê? A oração. Deus tem muitas maneiras de falar com você, mas você tem uma maneira de falar com Ele: orando. Deus fala comigo nas mínimas coisas, mas eu tenho um jeito de falar com Ele: orando. Sabe que o anjo falou para Zacarias? A sua oração foi ouvida. Sabe que Deus está falando para algumas pessoas aqui nessa noite? A tua oração já foi ouvida. Olhe para alguém e diga: vem resposta de Deus, vem milagre de Deus. Se você orar, virá milagre, sinais e respostas de Deus. Aquilo que você não tinha resposta, por meio da oração, Deus vai gerar clareza, Deus dará direção. E você que estava no escuro da tempestade, vai ver Deus abrindo uma porta
aonde não havia porta alguma. O que Deus tinha dito? É necessário passar por esse processo, porque tem um destino onde a sua condição é mudada, mas é necessário lançar fora todas as bagagens. A oração diferencia homens espirituais de homens carnais. Diga comigo, a oração diferencia homens espirituais de homens carnais. Você está aí ou não? A oração define posições. A oração te faz entender que você é filho. A oração te faz entender que desertos passam, que tempestades se dissipam. Quando eu estou orando, eu estou me colocando no centro da vontade e da direção de Deus, porque a oração também liga e também desliga. Uma igreja que ora é uma igreja fortalecida. A oração pode traçar um caminho em meio aos seus desertos, e Deus vai te gerar, além de um caminho no deserto, velocidade para sair mais rápido do deserto. Você está aí? Deus vai gerar bom ânimo ao teu espírito a partir dessa noite. Ah, mas apóstolo, mas o mar não está para peixe, a tempestade é forte, as situações são difíceis, mas o Senhor te diz: tem de bom ânimo. Olhe para alguém e diga para essa pessoa assim, como profeta, tá? Como profeta, cheio de fé. Diga para ela assim, ó: você não tem como evitar a luta. Você não tem como evitar a tempestade. Você não tem como evitar desertos. Mas você pode decidir como vai reagir na luta, no deserto e na tempestade. Uou! O nosso problema é que as nossas reações em meio às adversidades estão ruins. Não sei o que você perdeu, mas hoje Deus está te dizendo: eu vou te levar para uma nova realidade. Tem gente que é negativo aos extremos, que não consegue ver bem em nada, tudo está ruim. Jesus não enganou de ninguém, Jesus nunca mentiu, e Ele disse uma palavra: no mundo havereis de ter tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu tempestades, e Ele está dizendo para você: eu estou te fortalecendo para vencer as suas, e eu estou escrevendo uma nova página, e estou te dando um livro novo, e falando para você: tem de bom ânimo, porque a tempestade vai passar, a tua vida será plena, e você, por meio de tudo isso que você viveu, tudo que você atravessou, a sua vida será um altar de testemunhos. Haverá uma diferença entre a minha vida, a sua vida antes da tempestade e depois dela. Apocalipse 3:2 diz assim: fortaleça o que sobrou. Diga: eu serei fortalecido em tudo que sobrou. Aleluia. Deus está dizendo assim para você: está na hora de você se levantar. E o texto termina com uma perspectiva de esperança. Diga: eu vou sair daqui hoje com a perspectiva de esperança. Olhe para alguém e diga: pare de achar culpados e seja um agente de esperança. Ah, foi fulano, eu sou assim porque fulano fez isso comigo. Eu sou assado porque eu não tive paz, sabe? Aí eu sou assim por causa disso. Sabe o que é? É que sou assim porque houve um abuso emocional, sexual na minha vida. O Senhor está falando assim: independente do que você passou, eu estou mudando tua história hoje, estou te dando uma página nova, um capítulo novo, e estou fazendo com que você entenda que em meio à tua tempestade, eu sou a tua esperança, a tua segurança, e eu não vou deixar você para trás. Versículo 44, e eu encerro aqui. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio,
mas assim todos se salvaram em terra, uns em tábuas, outros em destroços, outros nadando, mas a palavra diz que todos se salvaram. Eu não sei o que aconteceu na tua vida, não conheço teus níveis de tempestade, mas eu conheço o Deus de Marcos 4:41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? E eu encerro aqui essa palavra. Quem é esse? Fique de pé. Quem é esse